Oi, pessoal, tudo bem? Ó, tô aqui, vou acender uma velinha pra gente conversar um pouquinho, né? Tudo bem com vocês? Olha quem que eu trouxe aqui, ó. Hoje eu vim falar um pouquinho, dividir um pouquinho de conhecimento com vocês, astrológico, né? Pra quem gosta de astrologia, pra quem me acompanha, para meus clientes amados. Vamos falar um pouquinho da Vênus, a deusa do amor, a Afrodite, aquela que nos ajuda e nos ensina a saber receber na vida, né? Olha que legal. Então, eu ganhei essa daqui de uma querida cliente minha, Lu. Lu, um beijo para você, amada. A Vênus, Afrodite, ela é uma deusa, né, na mitologia, que está muito conectada com a nossa elegância, com, por que não, a energia feminina. Não quer dizer que os homens não possam se valer dela para abrir caminhos, e claro que vai acontecer isso, porque a gente também tem uma energia do feminino presente no masculino e vice-versa, né? Nós também temos, como mulheres, a presença do masculino, mas a Vênus, ela traz essa elegância, essa beleza da vida em termos de valores, né? O quanto que a gente quer saber receber essa energia, seja em termos afetivo, né? Então ela vai falar de afeto, a capacidade que a gente tem de trocar afeto com as pessoas, como que a gente está permitindo isso chegar para a nossa vida, e também a maneira como a gente realiza a materialidade. Olha que interessante, então a Vênus, ela é uma deusa também conectada com a materialidade, ela é aquela também que traz pra gente o mundo material das finanças, de como que você recebe essa troca com as pessoas, quando você, por exemplo, vai fazer um serviço, ou quando você vende um produto, ela é a que traz para você a perspectiva também do entrar na sua vida a parte material. Então, por que é importantíssimo a gente aprender sobre a nossa Vênus ou no nosso mapa astral? Ou como a gente pode aprofundar o conhecimento dela, e existe leitura específica para isso, né? Geralmente, quando as pessoas estão passando por uma questão de falta de entendimento dessa energia, ou ela tá desconectada com esse receber da vida, a gente faz uma leitura específica da Vênus, né? Então, a gente vai lá no mapa astral, vê o signo que ela tá, que você encarnou, que você nasceu, né, da Vênus. Então a Vênus está lá num signo específico que fala de uma energia primordial, né, da maneira como ela quer receber, da maneira como ela quer trocar com as pessoas, e fala também de uma casa astrológica, né, que aí é o tema, né, que aí a gente vai entender de que forma, né? De que forma que aquilo tem que acontecer, ou então aonde que você precisa investir mais para que ela expanda e abra essa energia. Então a Vênus, ela se torna muito importante nesse aspecto, porque, por exemplo, se você tiver uma Vênus que ela está num signo de Áries, né? E aí não vamos falar da casa astrológica específica, vamos pegar só no entendimento de um signo. Imagina uma Vênus em Áries, ela vai falar muito sobre uma energia primordial de receber afeto e também de querer que a materialidade entre na vida dela de uma maneira ariana, né? Então aí a gente vai ter toda essa energia conectada com o mapa da pessoa para poder olhar para lá e saber. Então, peraí, se você tem uma Vênus em Áries e é assim que você deveria estar olhando ou abrindo essa energia na sua vida, é dessa forma que você está fazendo? É com esse signo que você realmente está fazendo a ativação? Você está conhecendo e sabendo qual é a fortaleza, o lado luz, né? Dessa potência, e o lado também escuro, as sombras disso aqui, como é que está acontecendo para você? E também tem os aspectos que essa Vênus no signo conecta com outros planetas. Então imagina que às vezes você tem uma conexão lá no teu mapa astral que tem bloqueios, e aí é muito legal a gente estar entendendo como é que esses bloqueios você consegue desbloquear, qual é o planeta que está vindo ali nutrir essa Vênus. Então a Vênus, ela é realmente uma energia muito importante, porque ela vai falar também dos seus relacionamentos, a maneira que você se conecta com as suas pessoas, né? Então, por exemplo, uma Vênus ariana, é claro que a gente sabe que é uma Vênus que ela vai querer ter mais independência no amor, na maneira da troca afetiva dela. Ela vai querer primordialmente ter individualidade, né? Porque ela tá mais concentrada em primordialmente trabalhar o eu dela, a personalidade dela, né, independente, individual. Não quer dizer que ela não consiga se relacionar com as pessoas, mas vai ter uma força dela ali, uma maneira como ela quer se sentir livre para ela conseguir amar, ou para ela conseguir, por exemplo, realizar a vida material. Então é importante a gente primordialmente conhecer essa energia para que a gente consiga entender como ter sucesso nas nossas relações, como ter sucesso na troca que a gente faz, então, monetária com as pessoas, né? Da maneira que a gente deveria ter uma inteligência de abrir esse caminho. E aí, dependendo da casa astrológica que ela cai,
ela vai trazer um tema específico, né? Então, na roda, né, que a gente chama da mandala, no mapa astral, tem 12 casas. Cada casa dela, aquela ali, fala de um tema específico. E aí você imagina que isso pode estar dentro de uma imensidão de coisas que você desconhecia, né? Dentro de uma casa astrológica já tem várias coisas que a gente já consegue entender de ativação, e na combinação com o signo faz mais uma combinação. Por isso que quando a gente vai estudar sobre a Vênus e somente sobre a energia dela, né, principalmente para as pessoas que estão com muita dificuldade de relacionamentos, né, de conseguir abrir, expandir essa energia, né, da troca, ou até mesmo na capacidade financeira de monetizar alguma coisa na sua vida, a gente tem que fazer um estudo um pouco mais, vamos dizer assim, profundo dessa energia. Então é muito interessante a gente ver também que a Vênus, ela é muito pique, que a gente fala, né? Ela é muito ali de estar exigente, né? Então é uma energia exigente, é uma energia que às vezes fecha muito o nosso mundo, né? Então, por exemplo, se você tiver com uma Vênus que ela tá numa resistência, e aí a resistência pode estar acontecendo por um trauma que você sofreu na sua vida, ou pode estar tendo uma resistência também por influências externas que você não consegue perceber, que você deixa isso às vezes tomar conta, né, dessa energia da tua Vênus interna, e aí você acaba criando espelhos lá fora. Isso pode acontecer também. É uma maneira da gente detectar, né? Então, numa consulta a gente consegue olhar isso, né? A gente tira umas cartas, a gente consegue ver se a tua Vênus ela está dentro de uma energia primordial ou se ela está sofrendo interferências, né? Sofrer interferências no mundo astral, gente, é muito comum. Vou falar para vocês que desses anos todos de atendimento que eu tenho feito, uma das coisas que eu mais vejo são interferências externas na vida das pessoas com relação à capacidade que a gente está, as pessoas estão na sua individualidade, de tomar ações, de fazer escolhas, de primordialmente fluir numa energia natural. Então é incrível, né, a gente ver que a gente reencarna, por exemplo, como energia, e aí no exemplo aqui que eu tô trazendo da Afrodite e da Vênus, numa capacidade, né, de expandir na vida, dentro da troca afetiva, dentro dos relacionamentos, dos amores, ou até mesmo financeiramente, mas a gente acaba recebendo influências externas, ou a gente acaba recebendo essas interferências de uma forma de bloqueio. E aí isso cria atrasos, né? Então a gente às vezes vê pessoas demorando muito para resolver situações de, vamos dizer assim, sucesso, tanto de relacionamento ou financeiro, por conta desses atrasos, né? Os atrasos, então, eles são essas interferências vindas, né, externamente, de fatos, de coisas que aconteceram na sua vida, ou até mesmo de pessoas próximas, né? Porque quando a gente tá na intimidade, né, e a Vênus, ela acaba sendo muito intimista, porque ela rege tanto Libra quanto Touro, que são dois signos que acabam criando uma conexão com as pessoas muito intimista, né, de proximidade, de apego. E aí nessa proximidade, nessa troca mais intensa, acaba que essa energia ela se mistura, tá? Então a Vênus, apesar dela ser muito exigente, ela pode também ter um outro lado da vulnerabilidade energética, olha que interessante, que permite que isso acabe trazendo os espelhos, né, e coisas de outras pessoas que acabam trazendo atrasos de concretização. Por isso que a gente às vezes vê pessoas falando assim, nossa, eu tenho sofrido muitos bloqueios em cima disso, nossa, isso pra mim não anda, então minha vida tá fechada nesse sentido, e aí a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo ali, e aí a gente começa a detectar para ver as interferências, e numa consulta, primordialmente o meu foco seria esse também, de ver se tem alguma coisa acontecendo nesse campo, para poder a gente fazer as limpezas e aberturas, né? Então, é muito interessante ver que não existe só, às vezes, uma coisa que é interna nossa, da nossa luz interna, mas uma coisa que está vindo de fora, né? E o quanto que você tem essa capacidade de parar para refletir, né? Para analisar e para ter uma consciência do que realmente está na sua mão de conhecimento, de fazer algo, ou o que você deveria olhar em volta e estar percebendo se isso realmente não está vindo de uma coisa externa que deixou de ser uma capacidade somente sua de trabalhar no teu evolutivo, né? Então, dentro da lei da magia também, a gente começa a atuar nesse campo da luz interna e da luz externa, né? Do que é
o teu campo astral, né, do que é o teu campo primordial energético kármico e do que vem de fora. E a gente sabe que a Vênus, ela acaba sendo, por essa qualidade que ela tem, né, de querer trocar afeto e de querer fazer as trocas da vida com as pessoas, né, que geram tantos valores dela primordiais do que ela quer viver, mas acaba que ela tem resultados muito diferentes. Por que ó, no Libra, nesse signo, a gente começa a perceber por que isso fica desbalanceado, né? Porque aí a balança pendeu para um lado que não tá favorável pra gente, né? Então, por isso que a gente começa a ver a Vênus no mapa astral como uma ordem primordial de um planeta e uma energia de vulnerabilidade. Né? Olha que interessante. Então, é muito importante você conhecer a sua Vênus justamente por isso, porque ela acaba afetando relacionamentos, a sua vida amorosa e a sua vida financeira. E é uma das coisas que mais pega, né? Eu, pelo menos, nesses anos todos, né, que eu venho atendendo pessoas, né? Por mais que às vezes eu queira focar até no tipo de atendimento, né, que é para ver o motivo pessoal da pessoa, numa questão espiritual dela e tal, eu vejo que vem muito isso, né, das dores. E é claro que nas dores a gente precisa atuar muito para poder a gente conseguir desmembrar e sair fora das carências também. Então a Vênus fala muito sobre carência também, né? Então, quando ela tá desbalanceada, ela acaba gerando uma carência extrema de compensações, né? E essa carência a gente acaba jogando tanto primordialmente na vida de outras pessoas, quando a gente não tá conseguindo, dentro da gente, conseguir criar esse balance, né? Quanto também a carência vindo de coisas do passado, né? Então tem também a Vênus quando a gente fez a troca quando criança, com a nossa família. Então tem várias coisas ali da Vênus que a gente trabalha no sentido de entender desde quando que você, né, reencarna, vem nos seus primeiros anos, né, de receber esse afeto e como que você vai transmutando isso para frente. É muito interessante a gente ver, por exemplo, que tem gente que tem a Vênus, obviamente, na casa astrológica que vai mexer com ancestralidade, vai mexer com família, vai mexer com reencarnação ligada a pai e mãe, às vezes, ou então irmãos, né? E tem pessoas que não tem nada disso de conexão. Então, quando a gente vai estudar e analisar comportamento humano, né, de projeções e carências afetivas que a gente cria, não é de nenhuma forma construtiva e sempre no foco de dizer que aquela carência surgiu de um lugar específico, né? Depende muito de como está no teu mapa astral, depende de como que você tem a sua questão reencarnatória ali e as energias que você trouxe. Por isso que o mapa astral, ele realmente é uma coisa assim muito pessoal, né? De identidade, né? Então tem muita informação ali interessante, mas eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a Vênus, né? E como que esse planeta é importante, gente. E vou te falar, eu acho que, assim como a lua emocional, que eu venho trazendo muito, né, o aspecto da lua, venho fazendo rituais, mostrando para vocês a conexão importante da lua, porque ela trata o nosso inconsciente, a Vênus, ela vai tratar exatamente essa energia que eu falei hoje, então ela é muito importante nesse aspecto, porque é dela que vem essa vulnerabilidade muito grande, da gente às vezes não conseguir receber da vida numa maneira de ordem de tempo correta, né, de crescimento evolutivo pessoal, tanto quanto também de sentir o nosso valor pessoal. E aí vem a nossa autoestima, né? Que é quando a gente fala de valor, a gente está falando o quanto que nós nos amamos o suficiente, também nos conhecemos, para que a gente possa, antes de dar lá fora essa troca, a gente possa realmente ter isso dentro da gente primordialmente, né? Que é um dos grandes erros que a gente comete às vezes, mas que, enfim, nós viemos aqui também para experimentar o amor, né? Então, às vezes é uma linha fina ali, delicada, né? Do quanto que a gente realmente fica com esse amor para dentro da gente e que momento que a gente está pronto para ir lá e entregar isso na mão de uma outra pessoa. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Se vocês estiveram até o final desse vídeo, né? Quero agradecer essa troca e pode escrever alguma coisa no comentário que vocês quiserem saber um pouquinho mais, ou se vocês quiserem fazer uma leitura da Vênus de vocês, né, e trazer também as perspectivas do que seria algumas coisas que vocês estão passando nesse momento no amor, a gente pode entrar um pouquinho mais nessa história e também entender como que pode te ajudar, tá bom? Grande beijo pra vocês!